Então, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, versículo 1 e 2. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Então Paulo está falando para Timóteo se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Essa palavra graça é muito importante. Ela tem várias nuances aí, mas pense muito no evangelho da graça, a graça, que é muito importante, e é onde Paulo vai se fortificar, aonde Timóteo deve se fortificar. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há aonde? Onde está essa graça? Em Cristo Jesus. Ele é a fonte da graça. Jesus é a fonte da graça. Temos que pensar nisso. Se você está em Jesus, você está na graça. Essa graça aqui, ela fala de fortificação, ela fala de força. Como seria isso, né? Porque nós sabemos que graça é o favor imerecido. Você sabe que Deus ama você não é pelo que você é. Deus ama você não é pelo que você faz. Interessante, né? Deus não ama você pelo que você é. Pelo que você é, sabe para onde você iria? Vou falar de mim também. Pelo que eu sou, sabe para onde eu iria? Ou pelo que eu faço ou não faço? Não é nada disso. Graça, preste bem atenção, em nome de Jesus Cristo. Graça não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com o que você é. Pense no que você é. Não tem nada a ver com o que você faz. Pense nas coisas que você faz. E não tem nada a ver com o que você deixa de fazer. Pense nas coisas que você deixa de fazer. A graça de Deus não tem nada a ver com isso. Porque a graça é pelo que Deus é. É pelo que Ele é. Ele é amor. Os atributos de Deus. A graça é o favor imerecido. Você não merece nada. É a graça que vem de Deus. O trono da graça que nós estudamos em Hebreus. Pense nisso. Então, mesmo quando você pensar, mas eu não mereço, eu não estou preparado, eu não estou fazendo bem, estou deixando de fazer. Quando você pensar na graça, esqueça tudo isso. Você é uma pessoa inteligente. Graça não tem a ver com isso. A salvação é pela graça. O amor de Deus não depende do que nós fazemos. Então, pense no amor de Deus, pense na graça. Isso vai resolver uma boa parte da sua vida. Então, Paulo está dizendo, fortifique-se na graça. E aonde está a graça? Está em Cristo Jesus. Se você está em Jesus, você tem graça. Não há condenação para você. Mas não há mesmo. O diabo pode acusar você. Pode acusar. E a acusação, muitas vezes, vai ter elementos de verdade. Ele vai dizer, você fez isso, você fez mesmo, e aí? Você é assim, e você é mesmo, e aí? Então pode ter verdade na acusação. Só que nenhuma condenação há para você. Porque você é salvo por Cristo Jesus. Você tem a graça de Deus na sua vida. Vamos lembrar disso. O versículo 2, Paulo está dizendo, você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Então Timóteo havia ouvido muitas coisas de Paulo, não é isso? Você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo, transmita. Então Timóteo tinha aqui uma incumbência. Qual era? A incumbência de transmitir a quem? A quem Timóteo tinha que transmitir esse evangelho e essas coisas que ele ouviu? Ele tinha que transmitir a um grupo específico de pessoas, a homens fiéis. Não é isso? Transmita a homens fiéis. Por que a homens fiéis? Porque estamos aqui a falar de ministério. Estamos aqui a falar de direção de igreja. Então, ele tinha que transmitir, não era para qualquer pessoa. Nesse momento aqui, nessa epístola pastoral, Paulo está falando para Timóteo em relação ao ministério, você sabe disso. Transmita a homens fiéis idôneos para instruir a
a outros. Então, esses homens fiéis, idôneos também, eles iam instruir outras pessoas. Eles iam instruir, trabalhar com ensino, mestres, presbíteros. E então Timóteo tinha que transmitir a esses homens as instruções. Olha só como é importante. A igreja tem que ser assim. O ministério tem que ser assim. Nós temos que pensar nisso. Infelizmente, muitas igrejas não estudam a palavra, muitos cristãos não estudam a palavra, ou leem e não entendem a palavra, e se perde muito em relação a... chamam de ministério muita coisa que não é, e a gente tem que ficar explicando que a bola é redonda, tem que brigar pelo óbvio, grandes guerras para provar o óbvio, né? Mas aí vamos deixar esse assunto para mais tarde. Já falamos sobre isso e vamos falar mais depois. Versículo 3 ao 7. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Versículo 3, não é isso? Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Versículo 3, então, Paulo está fazendo um convite a Timóteo. Eu acho que falamos disso domingo passado. Paulo está fazendo um convite. Qual é o convite? Participe dos meus sofrimentos. Que convite, hein? Já pensou esse convite? Participe dos meus sofrimentos. Paulo, ele não falava sobre declara isso, declara aquilo, determino isso, determino aquilo. Tem pessoas que hoje em dia estão determinando coisas para Deus, né? Então, ela é o Senhor e Deus é servo, e ela fala, faça isso, eu não aceito isso, determino isso. Então, inventaram isso também. Nada disso é bíblico, pelo contrário, é antibíblico isso. Mas Paulo está dizendo para Timóteo sofrer com ele, participe dos meus sofrimentos. Mas como? Qual é a forma que Timóteo tem que participar daquele sofrimento? Como bom soldado de Cristo Jesus. Então nós estamos vendo aqui uma analogia da vida militar. Né? E é interessante que quando Paulo fala de soldado, ele fala dessa analogia da vida militar, né? Falando de soldado, é interessante que sempre existe ali oponentes, existe oposição. Os falsos mestres, daqueles presbíteros desviados, e também no próprio diabo. E quando Paulo fala para Timóteo, para ele viver como um soldado, para ele fazer o ministério como um soldado, soldado tem a ver com guerra, tem a ver com guerra mesmo. E de certa forma, nós estamos numa guerra. Existe sim uma guerra. Eu tenho muito receio de falar, hoje em dia tem essas questões de guerra espiritual, isso se aproxima muito da heresia muitas vezes, uma má compreensão da palavra e vão para um extremo bastante complicado, tome cuidado com isso, mas existe, quando nós vamos ler em Efésios aqui, que existe um combate, existe uma luta, existe uma oposição. Então sim, podemos dizer que existe guerra, mas tem que tomar cuidado, tem gente que entra por esse caminho e vai por um fanatismo, vai por um exagero, bastante complicado. Mas Paulo fala para que Timóteo sofresse com ele como um bom soldado de Cristo. Versículo 4, ele fala, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. E aí eu quero perguntar para você o que você entende disso. Porque ele fala, olha, seja um soldado, viva como um soldado, você que é bom de interpretação de texto, seja como um soldado, viva como um soldado, mas nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. O que significa isso? Que negócio dessa vida? Aí ele explica, né? Por quê? Porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Tem uma coisa interessante aqui então, né? O que vocês entendem disso? No final, vamos conversar sobre isso. Eu pergunto agora, mas é retórico. Aí no final a gente conversa.
Nenhum soldado de serviço se envolve em negócio dessa vida. Ok, essa era a mensagem para Timóteo. Imagine Timóteo lendo a carta. Paulo está dizendo, olha, seja um bom soldado, ok, Timóteo? Ok. Participe dos sofrimentos, ok. Você não pode se envolver com os negócios dessa vida, viu, Timóteo? Porque o seu objetivo tem que ser agradar aquele que te recrutou. O que Timóteo pensa? O que ele pensou? O que Paulo estava querendo dizer quando ele disse isso? E o que significa isso para nós? Qual é a aplicação para nós? A interpretação para nós, para você? Se você pensa que você é um soldado de Cristo, o que significa isso? Nós não estamos no contexto de Timóteo, graças a Deus. Não sei você, não sei se eu estou errado, mas eu não gostaria de estar. Naquele momento em Éfeso, com aquela perseguição, Paulo, na prisão mamertina, não gostaria de estar. Mas eu tenho o meu contexto. O quanto o meu contexto se aproxima do contexto de Paulo e Timóteo. O quanto do seu contexto se aproxima do contexto de Paulo e Timóteo. Talvez estamos bem longe disso. É muito favorável, é um grande privilégio ou não. Agora, muitos cristãos, nossos irmãos, estão sendo perseguidos nas igrejas, na China. Eu até compartilhei esses dias um livro, alguma coisa com um rapaz, né, o Pietro viu, da China, que lá falando que ia ser cristão lá, por isso invadindo as igrejas subterrâneas. Um rapaz na China falando sobre isso. Sabemos disso, né? Das igrejas perseguidas. Para eles, o contexto se aproxima muito mais. E para nós? O que é sofrimento? O que é ser soldado? Estamos numa situação muito mais privilegiada. Acredito que sim, né? E o nosso esforço desse contexto? Para eles é muito mais difícil, é muito mais complicado. A guerra é muito mais severa. Para nós é muito mais cômodo, é muito mais tranquilo. E o nosso esforço dentro desse contexto tranquilinho? E você vai conversar com um crente que ele vai falar para você que a vida dele é uma grande guerra, que olha, é a terceira guerra mundial espiritual, e que ele é extremamente perseguido, e que ele sofre muito pelo Evangelho, por Jesus, pelo cristianismo, ele sofre muito pelo ministério. Você fica assim, uau, você que estuda, né, a palavra, e vê os irmãos perseguidos nas igrejas subterrâneas, conta para mim. É tudo isso que você passa. Aí quando a pessoa fala para você, você fica assim, vamos lá, vamos medir direito essas coisas. Eu não estou querendo minimizar o sofrimento de ninguém, mas temos que avaliar se nós não estamos fazendo tempestade com um copo d'água, ou se nós não temos alguma questão em nós, que às vezes nós somos o problema. Mas Paulo está dizendo, você, Timóteo, sofra como um bom soldado de Cristo, como um bom soldado de Cristo Jesus. E aí ele falou de soldado, não é isso? Ele fez uma analogia militar. Agora Paulo vai fazer uma outra analogia, olha só. Versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Agora Paulo sai da analogia militar e fala então do atletismo lá, de ser atleta, né? Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Que regras? Que regras são essas? Que regras são essas que Timóteo tinha que seguir? Não era de qualquer jeito. Não era de qualquer jeito. Ele tinha que fazer o ministério de um jeito. Infelizmente, como eu disse, muita gente já não sabe o que é mais ministério, porque se fala muito a palavra ministério nas igrejas, e não é o ministério bíblico. É o ministério que inventaram. Então as pessoas não sabem mais o que é ministério. Você vai ouvir muita gente falar ministério, meu ministério, ministério, e não sabe o que é ministério. Não tem a mínima ideia do que está falando. Não sabe nem que ministério significa servir. Você vai notar isso. Inclusive são apaixonados pelo ministério, brigam por isso, gostam muito disso. Vão para igrejas por isso, saem da igreja por isso, por causa do tal ministério que não é ministério. Aí faz o versículo 6. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Interessante aqui, né? Se você olha aqui no contexto, nós sentimos, como assim? O que Paulo está falando para Timóteo? O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos.
já é lavrador, já não é soldado, já não é atleta, já é lavrador. Deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, esses frutos aqui, o que seria isso? Existe essa analogia, nós já lemos essa analogia que fala sobre o pagamento dos presbíteros, lembra? Nós falamos de participar dos frutos, mas nesse caso aqui, pelo contexto, parece que não é esse o assunto. Porque o assunto, ele está falando de sofrimento. Paulo está na prisão, olha só, está na prisão mamertina. Ele sabe que vai ser executado. Ele não está falando aqui de receber fruto financeiro. Ele sabe que Timóteo está em Éfeso, está numa guerra. Ele também não parece que está falando de coisa financeira. É o que nós chamamos aqui de prêmio escatológico. Esse lavrador, participando dos frutos, parece que ele está dizendo que depois da guerra tem a vitória, depois desse esforço do atleta vem a coroa, como ele falou, e depois do labor na agrícola vem a colheita. Mas essa colheita seria uma colheita espiritual, uma colheita na vida eterna. Paulo chegando lá, Timóteo chegando lá diante de Jesus, e Jesus recompensando eles com a coroa. Jesus recebendo eles pelo que eles sofreram pelo Evangelho como um bom soldado. O que muita gente não pensa hoje em dia, porque pensa no imediato, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu desejo, minhas expectativas, o que eu idealizei. Minha grande provação e perseguição é porque eu não consigo o que eu desejo, o que eu idealizei, os tantos sonhos que eu coloquei. Eu criei tantos desejos, eu tenho uma lista de desejos, todo dia eu desejo uma coisa nova. Então quando eu não consigo, isso é uma grande guerra, uma grande oposição. Não é isso. Não é isso. Aqui é você pensar, quando você chegar no céu, nós não viveremos nesse corpo eternamente, né? Temos aí um prazo de validade. Eu não sei quanto tempo eu tenho, faço 46 em outubro, digo sempre que eu acho que eu não vou muito longe. Eu tenho essa certeza, um dia vamos saber se é verdade ou não, mas eu acho que eu não vou muito longe. E quando eu chegar no céu, como vai ser? E você, já pensou nisso? Na vida eterna? Diante de Jesus, quais eram suas preocupações? Quais eram suas metas? O que você pensava em relação a sofrer pelo Evangelho, em ser um bom soldado, em viver segundo as regras? Quando você vê Paulo lá, que sofreu tudo isso, Timóteo, a igreja perseguida, os irmãos que morreram, milhares e milhares de irmãos que estão morrendo agora pelo Evangelho nas igrejas perseguidas, e você estiver lá também, o que você tem feito? Por Jesus, pelo Evangelho, pelo ministério, pelos irmãos, por alguém, o quanto você tem feito de sacrifício. Temos que pensar nisso. E as igrejas hoje não falam mais sobre isso, porque as pessoas não gostam e não voltam. Tem que falar outras coisas, fazer umas coisas lá que o pessoal gosta, né? Mas vamos lá. Versículo 8 ao versículo 13. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morrermos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Hoje esse texto, capítulo é pequeno, nós vamos logo encerrar, mas olha só o versículo 8. Tem uma motivação, tem um foco. Qual era a motivação para Paulo, para Timóteo, né? Para Paulo também, né? Era a motivação dele, ele transmitia para Timóteo. Qual deveria ser a motivação de Timóteo?
Vamos pensar nisso. Qual é a tua motivação para seguir o Evangelho? Porque você sabe que a motivação, às vezes, ela faz isso, né? Não sei você, sua motivação está sempre assim, parabéns, você é um privilegiado. Mas, em regra, parece, não tenho dados oficiais, mas parece que a motivação tem uma certa oscilação. Não é assim, aquela coisa assim, algumas pessoas até... Legal, amanhã ela já está eufórica e tudo, aí amanhã ela já está, depois não é assim, né? Mas tem gente que tem ali uma oscilaçãozinha. Como você está hoje, né? Às vezes sente o desânimo, daquele desânimo de tudo, daquele cansaço, daquela coisa, ó vida, ó azar, né? Às vezes acontece. Como está a sua motivação? Tem igrejas, por exemplo, que elas estão, alguns chamam de pastores, são pastores, líderes de igreja, que estão ensinando a igreja e fazendo o culto com uma mensagem de motivação, né? A mensagem de autoajuda. Já ouviu falar disso? Eles pegam textos isolados e fazem autoajuda gospel, motivação gospel. E vende muito. Livros de autoajuda vende muito, não sei se você sabe. E motivação, a gente quer, eu quero motivação, eu quero, e isso vende. Então eles incorporaram trechos bíblicos nisso, fizeram uma mensagem de motivação e autoajuda, e todos os domingos as pessoas estão lá recebendo doses de motivação e autoajuda. E gostam bastante, estão sempre lá. E não ficariam numa igreja que prega versículo por versículo, como nós temos aqui. Mas e a nossa motivação, que somos uma igreja bíblica? E a nossa motivação, que estudamos a palavra? E qual era a motivação de Timóteo, naquele contexto de Timóteo que nós falamos, o contexto de perseguição? Qual era a motivação de Paulo? Não eram as mesmas que nós temos hoje por aí, não serviria para eles. Não serviria. Olha só, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Eles tinham que lembrar de Jesus e que Jesus venceu a morte. Eles tinham que lembrar que Jesus morreu, entregou a si mesmo, para perdão de pecados, para salvação, e está hoje nos céus, e nós estaremos com Ele para sempre. Para sempre. Essa deve ser a nossa maior motivação. E a minha pergunta, será que as igrejas estão ensinando essa motivação para os cristãos? Será que os líderes estão dizendo, tem a maior motivação de você estar para sempre com o Senhor Jesus? Buscai primeiramente o reino dos céus, das demais coisas vos serão acrescentadas. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Está no céu? Você tem tesouro nos céus? Eu gravei um vídeo perguntando, você tem tesouro nos céus? Teve acho que 5 views. Porque as pessoas não se interessam muitas vezes por tesouro nos céus. Você tem tesouro nos céus? Essa motivação deveria ser para Timóteo. Olha só, Paulo diz no versículo 9, é por Jesus que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Então Paulo estava escrevendo esse texto que nós estamos lendo aqui, Paulo estava escrevendo ali com algemas. Com algemas. Esse texto que nós estamos vendo aqui, o nosso irmão Paulo estava escrevendo com algemas. Você consegue pensar nisso? Você consegue imaginar Paulo escrevendo ali com algemas o texto que você tem aí na sua mão, ou você está vendo aqui? É por Jesus que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Que maravilha, né? Por isso que nós a temos hoje, porque não está algemada. Senão nós não a teríamos hoje. Essa palavra malfeitor é uma palavra muito forte, ela é usada em contextos, em outros, essa mesma palavra no grego é usada em outros textos, em Lucas, por exemplo, e fala ali de criminoso mesmo, né? Mas, enfim, versículo 10, ele fala, por essa razão tudo suporto, por causa dos eleitos. Paulo sofreu tudo aquilo, por causa dos eleitos, e sofria enquanto escrevia essa carta, na prisão mamertina, ali no frio, naquela dificuldade, naquela prisão horrível que nós vimos aqui, ele estava sofrendo por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação
que está em Cristo Jesus. Tudo isso para que os eleitos obtivessem a salvação. O que você acha disso? Saber que tantas e tantas pessoas sofreram, derramaram sangue, literalmente. Paulo foi decapitado, ficou preso toda a sua vida sofrendo. O que Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, os pais da igreja sofreram. Até para que nós tivéssemos a Bíblia hoje em língua portuguesa, sangue foi derramado, você sabe disso? Muito sangue foi derramado para que você pudesse ter a Bíblia hoje traduzida, para que você pudesse ter uma Bíblia. E nós, na nossa vida, em que nós estamos pensando? Quais são as nossas preocupações? O que é mais importante para nós em relação a tudo isso? O versículo 11 ao 13 que nós falamos tem aqui um foco na vida eterna, como nós falamos, né? Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Então, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Estamos falando aqui de escatologia. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. A perseverança que Timóteo tinha que ter naquele contexto de sofrimento dele, de grande sofrimento deles, ainda em Éfeso, não era o mesmo sofrimento de Paulo na prisão, mas era um sofrimento que causava dor a muitas pessoas, causava medo, inclusive, já falamos sobre isso. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, ou se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Tem muita gente negando Jesus. Tem muita gente negando Jesus. E essa negação é no dia a dia, é a sua vida. A partir do momento que você vive como se Deus não existisse, você vai viver a sua vida separada de Deus, ignorando a palavra, ignorando o corpo de Cristo, ignorando tudo isso, você está negando Cristo. Então, se o negarmos, o versículo 12, né? Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Tem gente que tem dificuldade de entender isso. Fala, não, eu vivo assim, mas Jesus não vai me negar. Vai ser desse jeito, não vai ser conforme a palavra fala, não é conforme você está falando na Bíblia aí. Eu vou chegar lá assim mesmo, e você é uma exceção, Jesus vai me receber, eu vou para o céu, vou ter vida eterna. E quem fala ao contrário disso, eu fico chateado. Não faz sentido, né? Ok. O versículo, então, vamos continuar no versículo 14. Vamos ler do 14 ao 18. Relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Nós temos aqui falamos muito já, vocês sabem, falamos muito já sobre essa questão das brigas, das polêmicas nas redes sociais. Tem pessoas viciadas em polêmicas, ficam lá falando dos reels, e tem gente que não constrói nada, gente que não edifica, não produz nada. O foco dela mesmo é ficar ali ganhando engajamento. Essa linguagem, né, que se usa, engajamento com polêmicas, porque polêmicas parece que as pessoas comentam e trazem engajamento, e hoje nós temos especialistas em polêmicas, não edifica, a pessoa depois que ouve aquilo, ela sai mais, não faz bem para ela. Então Paulo está dizendo para Timóteo para evitar essas coisas. O versículo 16, os falatórios inúteis, que nós já falamos aqui, e fala de linguagem também. Inclusive Paulo menciona Himeneu e Fileto. Esse Himeneu Paulo já mencionou em outro momento, já lemos na primeira carta a Timóteo, não vamos lá agora, mas no capítulo 1, Paulo fala inclusive que entregou ele a Satanás. Estamos aqui na segunda carta e ele continua lá com Satanás. Não largou Satanás ainda. Olha só, nós já falamos desse Himeneu, que como é um nome incomum, então pensamos que é o mesmo, os estudiosos dizem que é o mesmo. Esse Himeneu agora tem um companheiro, conseguiu mais um para ir
com ele, que é o Fileto. Esse aqui só fala uma vez, esse Fileto é o que estava lá com ele. Então, dentro da igreja, frequentando igreja. Só que não tínhamos várias denominações como hoje. Hoje a pessoa está aqui, palavra de Deus, Bíblia, ou ela quer fazer um tipo de ministério dela, não consegue, o que ela faz? Vai para outra igreja, vai para outra denominação. Lá, se ela viu que se encaixou, opa, aqui dá para ir. E ela continua. Naquela época não, era a igreja apostólica. Era a igreja apostólica, os apóstolos. O ensino dos apóstolos. E eles continuavam lá, desviando as pessoas. Olha só o versículo 18. Que se desviaram da verdade. Eles são desviados dentro da igreja. Tem gente que pensa que desviado é aquela pessoa que parou de ir para a igreja só. Não é. Esse aqui era desviado frequentando a igreja. Se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns. Eles desviados dentro da igreja, pervertendo outras pessoas. Isso pode acontecer. Gente dentro da igreja, influenciando outras pessoas de forma negativa. Ok, agora o versículo 15, já falamos muitas vezes sobre isso. Procure apresentar-se a Deus aprovado. O que significava isso? O que significou isso para Timóteo? O que Paulo queria dizer com isso? Procure apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado como? Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ok, como assim? Ele vai explicar ainda mais. Que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? Essa é a palavra da verdade. O que é manejar bem? Tinha um campeonato que a pessoa falava um versículo e você procura. Não tem? Já viram isso? Tem igreja que faz? Não, nunca vi. É uma brincadeirinha que aí eles se reúnem, mas é só uma brincadeira. Em algum momento eles se reúnem e você fala livro tal, capítulo tal, versículo tal. Quem achar primeiro ganha. Mas não é esse o caso do manejar bem a palavra da verdade aqui. O manejar bem a palavra da verdade, o que é? Timóteo era um líder. Timóteo era o líder da igreja em Éfeso e também tinha um ministério de ajudar Paulo em outras regiões. Né? E o que era? Paulo, ou Timóteo, você não pode ser alguém que tenha do que se envergonhar. Você tem que manejar bem a palavra da verdade. O que significa isso, manejar bem a palavra da verdade? É conhecer a palavra, é estudar a palavra, estudar com atenção, estudar com responsabilidade, investir tempo no estudo da palavra. Eu faço isso, irmãos. Eu peço a Deus para que eu possa fazer isso, para que você esteja aqui, não ouvindo baboseira, não ouvindo qualquer coisa, para que você esteja aqui ouvindo a palavra. Tenho que melhorar muito, tenho que fazer muito mais, não estou aqui me gabando não, tenho que melhorar muito mais, tenho que me desenvolver mais, tenho que estudar mais, vou morrer estudando, mas eu estou tentando fazer, com a graça de Deus, Ele tem me dado graça, para estudar a palavra e pregar a palavra de forma que eu não tenha do que me envergonhar, de forma que eu maneje bem a palavra da verdade, e você receba bem a palavra da verdade. É o meu foco, é a minha intenção. Como eu disse, tenho que melhorar e vou continuar tentando melhorar. Mas eu tenho que ter essa meta, e essa meta não é opcional. Ela deveria ser a meta de todo aquele que se atreve a ensinar a palavra de Deus. Ou que diz que tem um ministério de liderança na igreja, já vimos que apto para ensinar é um requisito de quem quer exercer liderança na igreja. A liderança do ensino da palavra nós estamos dizendo. Né? Obviamente, se eu quero ensinar, eu tenho que ser apto para ensinar. Não parece óbvio, não parece lógico, mas não é muito não. Eu tenho que explicar o óbvio, brigar pelo óbvio. Olha, se você quer ensinar a palavra, tem que estudar, tem que se preparar. E você acredita que tem gente que não entende isso e discorda disso? Você já viu gente por aí? Aí, não precisa responder agora. Depois, você já viu gente por aí que quer ensinar a palavra, mas não estuda a palavra? Você vê que ela não estuda, você sabe que ela não estudou. Porque eu já vi pastor que ele fica segurando a Bíblia assim, ó, ele fala 1 hora com a Bíblia na mão. Assim, ele toca a mão, toca para lá, faz assim. Mas ele não fala nada que está na Bíblia.
Ele fica falando com a Bíblia na mão, trocando de mão. O que ele faz no comecinho é ler alguma coisinha ali. Quando ele fecha, a partir dali não tem mais nada de palavra de Deus. Ele abre, ele lê lá os versículos. Quando ele faz isso, acabou. Você não vai mais escutar a palavra de Deus. É só palavra que vem na cabeça dele, coisas que vem dele. Nada de palavra de Deus. Isso não é manejar bem a palavra da verdade. Acredite você, que você está aqui e a minha preocupação diante de Deus, quero dizer para a igreja, que a minha preocupação é que você esteja aqui ouvindo a palavra de Deus, somente isso. Vamos encerrar então, 19 ao 22, depois 23 ao 26. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este o selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Nós estamos vendo aqui, no versículo 19, veja se isso te chamou a atenção. Isso é para nós, hein? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então Paulo está escrevendo ali para Timóteo, dizendo: Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Tem um selo. Paulo dizendo para Timóteo, tem um selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Tem um selo. É um fundamento, olha só, é um firme fundamento. O firme fundamento de Deus permanece. Que firme fundamento é esse? Que firme fundamento é esse? É um selo. Este firme fundamento tem um selo. E qual é esse selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. Era isso que Timóteo tinha que saber. Estamos falando aqui de selo de propriedade, porque é um selo de pertencimento. Mas por causa do tempo eu não vou mais lá. Falamos disso em Coríntios, em Efésios, mas quando estudarmos Efésios e Coríntios, vamos lá. Mas é um selo que nós temos. Quero fazer a aplicação do seguinte: você tem esse selo. Você tem, já pensou nisso? Você tem esse selo. O selo de pertencimento. Quando você recebeu Jesus como Salvador, quando você tem o interesse de vir para cá, ouvir a palavra de Deus, ficar em comunhão com a igreja, saiba que é porque você tem esse selo. É um selo de pertencimento. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece você. Isso é óbvio, né? Deus nos conhece. Ele nos chamou, Ele nos conhece. Aí tem a questão dos utensílios, né? Veja onde você se encaixa aí, ó. Versículo 20. Numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, certo? Vamos pensar naquela casa, naquela época. Não só utensílios de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para a honra e outros para a desonra. Então, tinham utensílios diferentes. Uma casa com utensílios de ouro, de prata, de barro, uns para a honra e outros para a desonra. Os estudiosos dizem, acho que faz sentido, que a ilustração de Paulo é falar da casa que tem esses utensílios e que alguns, esses de barro, eram utensílios que eram usados para jogar lixo, coisa suja, todo tipo de coisa suja. Eram utensílios para a desonra. E utensílios para a honra era de ouro e prata. E a minha pergunta, aí ele vem continuar, olha só, onde a gente se encaixa nisso? Ele continua dizendo, versículo 21, se alguém se purificar destes erros, esses erros que nós falamos, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Você seja utensílio para a honra, em nome de Jesus Cristo. Nunca para a desonra. Você está na casa de Deus, estamos na casa de Deus. Pensando nessa ilustração aqui de utensílios, não vamos ser utensílios para a desonra. Versículo 23 e 20 ao 26
E vamos encerrar. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Estamos encerrando aqui mais uma vez, fugir de briga, de polêmica. Tem gente que gosta disso, eu não gosto disso. Quando chega alguém aqui, eu sei que já tem ali uma tendência polêmica, eu gosto de chegar perto e dar um jeito, porque não podemos permitir essas pessoas que gostam de fazer polêmicas, porque elas causam dissensão, confusão, só coisa ruim, não edificam nada, causam separação. E você está vendo aqui no versículo 26, dizendo que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu. Olha só, essas pessoas estão presas pelo diabo, laçadas pelo diabo, dentro de igrejas, dentro do evangelho, circulando pelo evangelho, nas redes sociais, falando do evangelho, das coisas de Deus, se apresentando como líderes espirituais ou pessoas que falam teologia. Mas na verdade, olha só o versículo 26, nesse contexto de Paulo a Timóteo, essas pessoas aqui que gostavam de discussão e polêmica, naquele contexto, aquelas pessoas, Paulo diz que tinha que ter mansidão com eles, tinha que ter uma expectativa com eles, que eles viessem se arrepender, que eles viessem retornar à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer, o que ele, diabo, quer, fazendo a vontade do diabo, inclusive nas redes sociais, inclusive na internet, dentro das igrejas, fazendo a vontade do diabo. Então, igreja, vamos tomar cuidado. Nem todo mundo que está dentro de igreja está querendo fazer a vontade de Deus. Nem todo mundo que está em rede social, querendo falar de teologia ou disso, daquilo, está ali para fazer a vontade de Deus. Tem gente que está ali para fazer a vontade do diabo, estão laçadas pelo diabo. Você está vendo aqui no versículo 26. Pegarmos o contexto ali de Timóteo, de Éfeso, desses falsos, dessas pessoas desviadas, e analisar hoje na igreja contemporânea o que acontece hoje em dia. Vamos encerrar, temos a comunhão também, e que essa palavra fique em nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus.